Liciane, é muito interessante, né, você falar isso, porque primeiro que é um caso que foge completamente a algo planejado, né? Então, assim, uma tragédia, algo impensado e, obviamente, que não tínhamos meios para se tratar disso. E aí, depois da tragédia, foi se buscar, né? Hoje dá para dizer que os jogadores da Chape deixaram para as famílias, né? As famílias foram asseguradas, as famílias têm o atendimento correto, as famílias, estão, cuidadas, de certa forma, depois dessa tragédia. Dá para afirmar isso? Com certeza, assim, até quando a Chapecoense, inclusive, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a contratação dos seguros, né? Então, desde 2014, eles mantinham as suas apólices de forma tudo correta, tudo certinho, né? E mesmo em paralelo, a gente trabalhava com um produto tradicional até que a gente construísse o que era correto, né? Que hoje, inclusive, é o objetivo da nossa marca como LifeGo, olhar e participar do mercado como uma corretora que olha 100% para o futebol e para os riscos que envolvem o futebol. E também trabalhar como um braço de gestão do próprio clube, porque com a nossa expertise, apontar onde ele precisa se proteger. Mas na época da Chape, eles tinham então sim a apólice adequada, lá com múltiplo salarial e tudo mais. E na ocorrência do acidente, todas as famílias foram assistidas em relação a esses seguros de vida. Inclusive, eu fiz a gestão de crise deles. Então, eu recepcionei o acidente aconteceu na segunda para terça-feira, né? Ainda na terça-feira, eu entrei no clube quando foi meio-dia. Nunca esqueço, assim, eu entrei no clube no meio, né, daquela situação, assim, uma cena de guerra, né? E quando eu entrei, assim, que eu cheguei para receber, para começar a fazer esse trabalho de gestão, entender o que estava acontecendo e como nós iríamos conduzir aquela situação, lembro que eles estavam numa sala, assim, reunidos, né? E aí saiu toda a diretoria, né? Eles estavam nessa conversa, eles saíram com um papel, onde eles tinham listado todas as pessoas que de fato tinham falecido. Quando eu cheguei na porta, ele saiu para fora e me deu um papel, assim, com todos aqueles nomes e falou assim: tá aqui isso aqui, agora a gente precisa sepultar, a gente precisa resolver. E aí, o que a gente faz? Ninguém sabia como conduzir aquilo naquele momento, né? Trazer os corpos. Exatamente. Do mundo. Aí eu olhei para aquela folha e aquilo foi um choque muito grande para mim. Porque, queira ou não, eu aprendi futebol e para eu construir o trabalho que eu estava construindo, as pessoas que me apoiaram e me ensinaram sobre os bastidores, sobre contratos, sobre tudo aquilo ali, eram as pessoas que tinham morrido naquele momento. Hein? Então, assim, aquilo foi um choque muito grande. Só que como profissional, eu lembro, assim, que eu pensei assim: se eu cair agora, eu não vou poder realizar o meu trabalho. E eu tenho um compromisso com eles de assistir a família deles, que era o que eles tanto se preocupavam. Sim. E aí eu pensei assim: não, eu vou ter que entrar aqui no estado automático e fazer o que precisa ser feito. E aí, durante aquela semana, até que a gente conseguiu organizar essa logística para trazer os corpos para o Brasil, fazer aquela cerimônia coletiva lá e depois tirar tudo de lá e fazer essa logística de enviar cada um para o seu destino com os seus familiares para poder fazer esse sepultamento. Então, eu passei a partir da quarta-feira em uma fila lá no jurídico. Eu recebia sozinha em uma sala, família por família, para explicar o que a gente ia fazer, como que ia conduzir. Então, você acolhe, você explica, a pessoa do outro lado, assim, tá extasiada, ela não sabe o que está acontecendo, é irreal aquele momento ainda. E a gente tem que trabalhar de uma forma muito profissional. Apesar da minha dor, eu tive que deixar isso de lado e falar assim: não, aqui a gente vai trabalhar desse jeito. E a partir de então, aí eu dava uma relação: vocês têm o seguro, funciona dessa forma, vocês me trazem essa documentação. A gente conseguiu arrumar todo um esquema. E quando eles entregavam essa documentação, em 48 horas a gente depositava esse dinheiro, né? A gente tinha conseguido alinhar muito um trabalho com as seguradoras envolvidas. E aí a gente conseguia fazer esse depósito. E para o clube foi muito importante ter isso tudo muito bem feito, porque foi o que deu respaldo para o clube de que eles recebessem um dinheiro imediato, porque o seguro de vida, ele não cai em imposto de renda, ele não cai em inventário. Então, ele simplesmente vai lá e você pode utilizar, né? Ele cai lá na sua conta e está livre para utilização. Isso deu condição para o clube também, como instituição, de fazer rescisões de forma consignada e não ter que escolher a quem pagar e cometer um erro e ter que pagar duas vezes, que é o que a gente fala: quem paga errado
empregado paga 2 vezes, né? Exatamente. Então tinha toda essa situação envolvida. Então eu vejo que foi muito importante para as famílias com essa questão social também para atendê-los de imediato, mas como instituição e depois toda essa gestão de crise conduzida pela parte de seguro, foi importante também para que quem chegou como Rui Costa, que pudesse conduzir de forma a pensar 100% na reestruturação do clube. E aí acho que esse foi o ponto mais importante. Depois eu passei ainda 2017 inteiro trabalhando exclusivamente nas questões para assistência de família, fazer essa intermediação entre familiares e clube. Ficou um clima horrível, essa questão com a Colômbia. Depois eu tive, inclusive na Recopa, fui no local do acidente, tive com os meninos lá que foram sobreviventes. Mas foi a gente no teve local lá. mesmo? Sim, eu fui lá onde que eu até subi no morro. Com Fuma, com o Neto, com fui lá, com inclusive o Arúcio, né? Jogando, foi uma situação bem choque, assim, a gente precisava buscar, agora eu como corretora, a gente estava dando essa assistência e a gente precisava buscar os pertences que tinham ficado por lá. E no momento do acidente, muitas pessoas da comunidade tinham pego algumas coisas daquele local. Sim. E aí foi feito meio com um contato que a gente conseguiu na Colômbia, no vilarejo lá, para que eles fizessem uma campanha para que as pessoas devolvessem aquilo, né? Devolvessem porque as famílias queriam, né? Tem uma questão psicológica envolvida e tudo mais. Um short, um casaco. Aí eles conseguiram, assim, desde mala quebrada, tá? Eram situações assim, mas a gente trouxe tudo. A gente foi lá para buscar todos esses pertences e trazer para o Brasil. Só que foi uma condição deles, do pessoal de lá, de que a gente levasse os sobreviventes para lá. E aí, assim, lógico, para os meninos era muito difícil, assim, encarar essa situação. Cara, você esteve com eles de volta, então, no local. Sim. E eu nunca vou esquecer da cena, porque eu subi lá onde o avião bateu mesmo, ele quebrou, e depois eu desci, exatamente por onde o voo tinha caído, eu desci. Até tinha uma equipe de resgate lá apoiando, imagina. E era muito barro, tudo muito liso. E eu lembro que quando eu desci, eu cheguei lá embaixo, eu encontrei o Foreman sentado. Ele estava sentado exatamente aonde ele foi encontrado com o cara que resgatou ele, assim. É uma cena que eu tenho muito forte, assim, na minha cabeça. De arrepiar, não tem como. Então, assim, foi... Mas, assim, graças a Deus, eu sei que o seguro de vida... que era o que a gente trabalhava lá, ele cumpriu o seu papel. Eu sei que foi muito importante para as famílias, para a instituição. Hoje fala-se muito isso na mídia e há uma confusão muito grande em relação a isso, que na verdade o que se discute em relação aos seguros, ao que ainda não pagou e tudo mais, é a questão da alamia, que aí é um papo bem extenso também, de uma irresponsabilidade, que é o que eu comentei sobre a contratação da própria Alamia, que não tinha a pólice, até ela tinha, mas ela não tinha pago, então existia uma suspensão de risco por conta disso, e aí que criou-se todos esses processos que ainda correm aí. Agora, então, a pergunta que eu fiz foi em relação a parte da Chapecoense, com vocês, né, a seguradora. Então, em relação a isso, as famílias hoje estão seguras, dá pra dizer isso? Sim, em relação ao máximo que pôde se fazer em relação à tragédia. Até porque a Chapecoense já fazia esse trabalho, né? Ela já fazia, então no acidente ela conduz isso assim, como um dos principais pontos dela, seguro, ela mantém sempre tudo muito correto, assim. Sempre foi, né? Isso não mudou, independente das gestões que tenham alterado, assim, nesse decorrer, nunca mudou. Da gestão da Chape, que um ano depois eles estavam conquistando uma vaga da Libertadores, né? Sim. Eu tive numa palestra do Rui Costa, que a gente estava até comentando anteriormente, foi sensacional, assim, porque ele mostrou o quadro quando ele chegou no clube que era tudo em branco, né? Não tinha ninguém. Eu tinha que fazer tudo, tinha né? que fazer tudo. Como executivo de futebol, tudo, de fato. Desde contratação de jogadores, né? Tudo, assim, profissionais. Então, quando você vê que tem um interesse do clube genuíno em ter esse cuidado, uma gestão... Claro, é como tu falou, a gente não vai falar das próximas, do que foi feito depois. Mas esse ano seguinte... Foi fundamental, né? E aí, se não tem uma gestão assim, uma empresa de seguros, esse olhar mais de gestão,
não sei se teria conseguido se manter e ter chegado onde chegou no ano seguinte. Todo mundo achava que ela ia ser rebaixada, né? Exato. Porque ela tinha que refazer o quadro dela, o elenco dela. Todo mundo. Todos os profissionais. E ele comenta, ele trouxe jogadores que nunca jogaram juntos, assim, que nunca... Os clubes ajudaram, né? Exato, a ceder jogadores atletas emprestados. que falaram que queriam estar lá. Então, imagina, é uma situação assim. Na época, eu lembro assim, até vocês devem lembrar também, que aí a CBF até indicou que eles ficassem assim 3 anos lá, tipo, sem ser rebaixado. Isso, sem ser rebaixado. E eu, uma opinião particular, eu achei muito bom, porque, certo, eles não queriam receber uma vantagem sobre aquilo. Eles queriam, de fato, jogar e ter o espaço deles. Então, por isso que eu vejo esse trabalho muito bem feito também. E em paralelo, porque quando o Rui chegou, por exemplo, para fazer isso, tem toda essa questão de não ter o quadro, mas você ter que lidar com a situação emocional dos remanescentes. O peso disso, né? Cara, e era um clima, assim, ó, sério. Como você vai jogar bola, né? Que tudo bem, futebol hoje é um negócio, mas não perde o fundo lúdico do futebol. Como você vai ter isso em cima de uma tragédia, né? Não, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, né? Da Liciane, a resiliência, o profissionalismo, né? extremo, né? Porque pra gente que é jornalista assim, eu já, antes de esporte, né? Fazer jornalismo geral, que a gente diz, né? Que você lida com tragédias, com momentos muito ruins da sociedade, enfim. Cara, é muito difícil, assim, você se distanciar daquilo pra noticiar, agir profissionalmente, né? E você conseguiu fazer isso assim, eu talvez não conseguiria, então... Até como uma missão, né? Sim, as pessoas que foram embora, né? Totalmente, assim. Eu lembro que o meu pensamento, o meu sentimento era assim, eu me comprometi com eles. Se eu construir algo, foi por eles e é devido isso. Eu não posso mudar o que aconteceu, eu não tenho como mudar nada disso aqui. A única coisa que eu posso fazer é abraçar a família deles, que enfim, como resposta a tudo que eles me deram também. Sim, entendeu? exato. Então eu acho que esse foi o ponto principal para que eu tivesse, de certa forma, força para lidar com aquela situação. Mas aí passou um ano, exatamente, aí em novembro, quando a gente fez a cerimônia, conduziu a cerimônia de 1 ano, foi feito um negócio fechado. Caramba. A gente recebeu todas as famílias. Foi feita essa cerimônia e aí foi um fecho para mim. Eu disse, não, a partir de agora eu preciso seguir, porque eu tenho ainda um trabalho para construir com o mercado de futebol, né? Eu preciso olhar para fora e estender essa importância aos outros clubes. Essa experiência, né? E aí eu peguei o voo depois disso no domingo de manhã e fui para casa. Eu lembro que quando o voo desceu assim em Florianópolis, quando ele bateu assim no chão, eu lembro que eu comecei a chorar, feito uma caiu, louca. né? O pessoal ao meu redor olhando assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher, né? E eu chorava com uma sensação assim, meu Deus. Aí aquela hora parece assim que eu saí, é como se eu tivesse desligado do modo automático, sabe? Essa sensação foi muito forte. A gente vai entrar no assunto do Galo, né? Mas só pra... Você lembra de algum familiar que veio te pedir ajuda, assim, enfim, porque deve ter acontecido, né? Por favor, ajude a gente não... Porque, cara, eu imagino que deve ser um momento que todos ficam muito perdidos, né? Assim, uma coisa... inédita, pelo menos, que a gente convive no futebol brasileiro. Né? Brasileiro, as histórias que a gente tinha eram histórias lá de fora, do Manchester, lá atrás, do time do Torino, lá atrás também. De pedido de ajuda, assim, o familiar, você lembra disso? Sim, era muito difícil, assim, no sentido de que até você assimilar que isso é realidade, notava que eles conversavam comigo o tempo todo, no sentido de que eles tivessem esperança que aquilo fosse irreal, entendeu? E que eu desse uma notícia... E aí você falar, não, vai funcionar assim. Aí a gente teve uma outra situação que quando chegou os corpos, né, a Chapecó, veio também os pertences que estavam nos corpos, né? Então, o celular, bolso, aliança. Né? E aí a gente teve esse processo de chamar a família para devolver. E aquele momento eu vi que aquilo se tornou real, sabe? Eles recebiam, era um saquinho assim, né? Com aquilo, lacradinho e tal, a gente entregava. E eu percebia que aquilo ali, realmente, assim, foi quando para as famílias começou a cair a ficha que aquilo ia ser. E aí depois a cena como um todo, assim... O que eu vivenciei e as pessoas que estiveram lá, que vivenciaram o bastidor daquilo, foi uma loucura, tá? Imagina. E aí, outro fator, assim, que como aconteceu isso, as famílias, lógico, foram levadas a Chapecó.
Não sei se vocês já estiveram em Chapecó. Não, A Chapecó tem um aeroporto super pequeno. Choveu, não baixa voo, né? E aí, essa questão de logística ficou terrível. Caos, né? Terrível, ficou um caos. Aí as famílias vieram. Aí, beleza. Aí a FAB, que ajudou para trazer os corpos para o Brasil, até Chapecó. E aí tinha as famílias, só que depois pra gente levar os corpos para cada um no seu local para sepultamento e cuidar da particularidade de cada família como ela queria, religião, cerimônia e tudo mais, depois a gente tinha que levar a família no mesmo tempo também. Aí a gente teve que criar um outro comitê com outra logística para poder levar a família também naquele local e poder fazer tudo isso, assim. E eu o tempo todo, assim, sem ver notícia, eu não vou ver nada, eu vou fazer só o que tem que ser feito. E aí, no domingo à noite… Isso é até eu aqui, né? Contando a história mais maluca da minha vida. Aí, no domingo à noite, eu lembro que… Quando encerrou, que eu recebi a notícia do último que tinha sido sepultado. Porque eu monitorei tudo o tempo todo. Eu fiquei, assim, sem dormir. Eu ficava que nem uma louca, sem Nervos comer. de aço, né? Aí, no domingo à noite, eu pensei assim… Não, agora eu preciso encarar o que realmente aconteceu. Eu lembro que eu fui pra sala, começou o Fantástico. E eu liguei a TV. Aí eu olhei a cena. Aí a primeira vez eu vi a cena do avião. Do avião. E aí aquilo se tornou real. Aí ali eu desabei. Aí eu pensei assim… Nossa, isso eu realmente não tô vivendo um pesadelo, sabe? Então, assim, foi muito forte, assim, essa questão. Até porque, quando a gente, de Chapecó, daquela cerimônia, a gente fez a distribuição, tipo, pro sul, que ia via terrestre, essa logística. Depois, alguns corpos seguiram com a FAB até o Rio de Janeiro, para que depois a gente fizesse outra distribuição, porque era um aeroporto maior, né? Para que a gente fizesse a distribuição dessa forma. Recebi um contato que me ajudou muito na época, Thiago Beni, eu nunca vou esquecer, um coordenador da Infraero, que ficou monitorando a chegada de tais pessoas em tais aeroportos, e por todos os aeroportos ele me dava essa condução. E aí, quando eu sentei para ver no Fantástico, ele me mandou uma mensagem assim, no WhatsApp, ele falou assim: Lice, fantástico. Ele falou assim: foi tudo bem. Aí eu falei: tudo bem? Eu falei: tá ficando louco? Porque assim, como até os corpos vieram em uma urna padrão americana, que é aquela maior, teve muito ponto que quando chegou aqui a gente teve que trocar de urna porque não cabia para sepultamento. Meu Deus, coisas que a gente nem imagina, né? Agora eu vou falar pra Coisas que vocês, vou revelar pra vocês o pior medo que eu passei. Gente, eram 50 pessoas que a gente tinha que fazer o sepultamento. Sim. 50, né? E o medo maior que eu tinha era que trocassem, porque era tudo lacrado. Putz. E a gente não podia abrir. E aí algumas famílias surtaram. Eu quero ver. Esse é o meu… Eu quero ver porque é real. Só que tinha, assim, vários corpos que não podia abrir, né? Imagina a situação. E alguns até podiam. E eu sabia que na cerimônia, no local da família, por exemplo, lá na cidade, a família escolhia lá o que ia fazer depois da cerimônia coletiva. Mas na coletiva não podia abrir. Não podia abrir. E aí, quando ela foi pro final e que eu sabia que chegava cada corpo, eu passei a madrugada ligando na funerária, pedindo para me dar característica para eu saber se aquele corpo que tava lá era aquele mesmo. De medo que eu tinha. Porque eu pensei assim, se der errado o que eu vou fazer? E assim, é uma coisa que eu não podia controlar. Mas eu sempre me colocava no lugar do familiar. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Exatamente. Mas em meio ao caos, assim, sério, esse foi um dos piores sentimentos, assim, que eu passei. Cara, Meu Deus, cara, eu impressionante. tô arrepiado. Essa assim, história porque, aí… Você imagina a responsabilidade. Não. É o né, mundo nas envolvida nisso. costas. E, assim, detalhes que a gente não imagina, né? Exato. Como esse último que você contou, assim. Negócio, cara, eu tô impactado, assim. Lógico, assim, acho que… emociona, gente. A gente fica, né? Volta aquela lembrança. Não tem. Porque vai tem ser toda um a caso. história que a mídia cobre, tem ali algumas situações de bastidor que uma matéria especial mostra, mas esse ponto que você trouxe, Lice, isso aí é inédito. E assim, eu lembro bem que a gente entrevistou aqui no Charla o Guido Nunes, né? Foi. Que foi o repórter da Sport TV Que foi tava abraçado fazendo a pela mãe do cobertura. Danilo, Que teve aquela enfim. cena. Aquela cena pra mim, assim, eu tava em casa como jornalista, eu desabei de mim vendo em casa. Eu falei, caramba, a oportunidade ali que aconteceu. E que mãe, né? Que mulher, né? A mãe do Danilo, né? Que ali, na maior tragédia da vida dela, ela teve o carinho de falar assim, você, como é que você tá bem? E os seus amigos, que você perdeu também gente, né? E aí ele não aguenta, né? Foi uma cena que foi pública, mas ela andou por lá fazendo isso, inclusive comigo.
Comigo. Oferecendo Comigo. Quando eu encontrei ela, que eu fui acolher ela, ao invés de eu acolher, ela me abraçou da mesma forma e pediu se eu estava bem. E aquilo, assim, realmente foi bem importante. Até porque as pessoas que estavam envolvidas, elas andavam pelos corredores, assim, só se… Atordoados, né? E aí elas se abraçavam, beleza, vamos lá, né? Ninguém… Mas, assim, ali dentro mesmo, naquela área, na área mista que tinha ali que tava aquela cena horrível, os familiares e tudo mais. Aí tinha vários plantonistas, meio que foi montada, assim, uma parte de equipe médica. Cada pouco passava um de maca, gente passando mal, assim, loucura. Aí tu entrava naquela sala, assim, era a polícia, era isso, era aquilo. E todo mundo tentando organizar aquela situação e sem saber como… E eu sempre digo assim, na questão da Chape, tem várias coisas que deveriam ter funcionado, mas que deu errado, né? Então, como houve essa questão da suspensão do risco, eles não tiveram a assistência no local para a própria… Então, tudo teve que ser organizado pelo clube. Isso é muito louco, assim. Porque, assim, que experiência que tinha? Que clube tá preparado para passar por uma situação dessas? Exato. Então, assim, foi muito, muito, muito chocante mesmo, assim. Eu acho que dentro das ferramentas que nós tínhamos naquele momento, a gente, lógico, fez o melhor com o que a gente podia. E assim, a gente entregou o nosso melhor. Lógico que não foi perfeito. Lógico que houve falhas, né? Não tem como não haver nenhuma situação dessa. Né? Mas a gente fez o melhor possível e isso eu tenho a consciência muito tranquila, assim. Então, das pessoas que estavam envolvidas no local, dos dirigentes e tudo mais, eu sei que eles também deram o melhor. E eu sei o quanto foi difícil para eles lidarem com aquilo naquela situação. Não, é impressionante.